Senhores deputados, estaremos em condições de iniciar? Muito bem. Senhores deputados, vamos então iniciar esta segunda parte da reunião com a audição da Sra. Secretária de Estado do Orçamento no âmbito da apreciação da Conta Geral do Estado para 2021. Recordo a grelha que iremos utilizar, portanto, haverá uma intervenção inicial da Sra. Secretária de Estado até 10 minutos, depois uma primeira ronda de perguntas de 5 minutos por grupo parlamentar e 2 minutos por deputado único representante de partido, com resposta individualizada a cada um deles, de igual tempo, e depois uma segunda ronda de perguntas de 2 minutos por deputado, com resposta conjunta correspondente ao total de perguntas do tempo das perguntas. Portanto, sem mais delongas, passava então à intervenção da Sra. Secretária de Estado. Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a Conta Geral do Estado relativa a 2021, que hoje aqui discutimos, é a primeira em cumprimento do novo calendário da Lei de Enquadramento Orçamental, que antecipa a sua apresentação e discussão. O Governo não tem deixado de dar continuidade à promoção da melhoria da transparência e da qualidade do reporte das contas públicas, não se limitando ao que é exigível nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental e prosseguindo ao acolhimento de várias recomendações do Tribunal de Contas. No que respeita à execução de 2021, esta reflete o início da recuperação da atividade económica, no rescaldo de um choque severo a nível social e económico, transversal aos diferentes agentes económicos, tanto a nível nacional como internacional. A recuperação de 2021 desenvolveu-se sobretudo na segunda metade do ano, tendo ocorrido ainda num contexto de particular incerteza. Com efeito, o primeiro trimestre de 2021 ficou marcado por um confinamento muito exigente em resultado da intensificação dos contágios. Não obstante, o PIB cresceu 5,5% em termos reais, valores atualizados pelo INE recentemente, que representa o crescimento mais elevado desde 1990. Tendo Portugal praticamente recuperado o seu nível de produto pré-pandemia, em linha com o que sucedeu de forma agregada na zona euro. São responsáveis por esta recuperação a melhoria da vertente externa, o desconfinamento gradual a partir da crescente taxa de vacinação da população e ainda o impacto dos pacotes de medidas de estabilização da atividade económica e do emprego. A maior evidência do sucesso da implementação dos diferentes pacotes de medidas aprovados é o facto de ter sido possível assegurar a manutenção de níveis de emprego, o principal garante da estabilidade socioeconómica. Todos estes efeitos, como compreenderão, não eram de fácil previsibilidade a quando da elaboração do Orçamento de Estado para 2021, pelo que foi necessário garantir que esse orçamento era capaz de responder aos cenários mais adversos. A par do elevado impacto do pacote de medidas para a resposta à pandemia, o qual representou em 2021 cerca de 2,3% do PIB, o Governo não deixou de, assegurando estas medidas, garantir também a credibilidade externa e interna das contas públicas. Este resultado foi conseguido sem que houvesse lugar a quaisquer cortes ou à necessidade de solicitação à Assembleia da República de autorizações para revisão em alta do orçamento aprovado para 21. Isto espelha também o cuidado e a forma rigorosa como se procurou quer construir, quer executar o Orçamento de Estado para 2021. Para além disso, diante das várias ilações que podemos retirar deste período, não podemos deixar de observar a importância de termos um Estado Social coeso e capaz de responder aos desafios. Foi possível apoiar também quem mais necessitava, sem que isso comprometesse a sustentabilidade das contas públicas ou que se ferisse o princípio da equidade intergeracional. Senhoras e senhores deputados, analisar a execução do Orçamento de Estado para 2021 e das políticas que lhe estão subjacentes só é possível se tivermos em conta este contexto macroeconómico e orçamental. Assim, em 2021, o déficit orçamental das administrações públicas em contabilidade nacional situa-se em 2,9% do PIB, dados mais atualizados pelo INE. Este valor foi inferior ao verificado em 2020 em cerca de 3 pontos percentuais. O saldo primário situa-se em 0,5% do PIB, também dados atualizados recentemente pelo INE, ambos refletindo em grande medida a forte recuperação económica que mencionava no início. O melhor resultado do déficit face ao inicialmente orçamentado, 2,9% contra os iniciais 4,3%, resulta do crescimento da receita motivado por uma recuperação do mercado de trabalho mais acelerada e por essa recuperação ter compensado o crescimento da despesa, crescimento este que ultrapassou a previsão inicial
em cerca de 1.000 milhões de euros. No que respeita ao endividamento, verificou-se uma redução expressiva do rácio da dívida pública em 9,4 pontos percentuais, diminuindo assim para 125% do PIB, valor também atualizado. Valor este, naturalmente, também inferior ao estimado inicialmente para o Orçamento de Estado de 2021. Apesar destes indicadores terem evoluído de um modo muito positivo, o Governo não deixou de adotar medidas de apoio de largo espectro. Estes indicadores refletem também o impacto positivo na economia das medidas de mitigação aos efeitos da pandemia, que em contabilidade pública, entre perda de receita e aumento de despesa, ascenderam a mais de 7.800 milhões de euros. Desse montante, destacam-se mais de 1.300 milhões de euros em apoios aos custos com trabalhadores, quase 950 milhões de euros de apoio aos rendimentos das famílias, bem como a despesa extra para o Fundo Regular da Saúde, que superou os 1.500 milhões de euros. Para além destas medidas, o Governo garantiu ainda que não se interrompia a trajetória de aumento do rendimento disponível dos portugueses, como se verificou quer pela diminuição das taxas de retenção de IRS, com um impacto de cerca de 200 milhões de euros, quer pelo aumento extraordinário de pensões, que ascendeu a 253 milhões de euros, e ainda a continuidade do alargamento da gratuidade das creches. A discussão destas medidas políticas, aliadas ao regresso à normalidade, justifica a maior parte dos comportamentos observados nas rubricas da conta das administrações públicas. Por exemplo, nos consumos intermédios, em que se observam crescimentos superiores a 8%, ou nas despesas com pessoal, em que aumentam mais de 4%. Para além destes crescimentos, destacamos ainda a formação bruta de capital fixo, que manteve a sua trajetória de crescimento, aumentando 19% em 2021 face a 2020 e 32% face a 2019, o último período pré-pandemia. Por outro lado, numa ótica não financeira, gostaria ainda de dar nota que se continuou o esforço de redução acentuada dos pagamentos em atraso, tendo-se mesmo registado o valor mais baixo de que há registro da série. Senhoras e senhores deputados, concluo reforçando que a chave da recuperação de 2021 foi indissociável da capacidade de resposta da ciência em todas as vertentes no combate à pandemia. Foi também decisiva a nível nacional a resistência demonstrada pelo nosso mercado de trabalho, em parte, naturalmente, alicerçado nas medidas de apoio à manutenção dos postos de trabalho e à capacidade produtiva da economia, cuja operacionalização envolveu de forma muito intensa toda a administração pública portuguesa. Por último, não posso deixar de reforçar que o garante da capacidade de resposta do Estado para fazer face a exigências como as que passámos nos últimos 3 anos é precisamente o equilíbrio das contas públicas e a aposta na trajetória de redução da dívida pública. Muito obrigada. Muito obrigado. Pedia então nesta fase ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira se me poderia substituir. Bom dia a todos. Vamos dar início à primeira ronda de perguntas. Como sabem, de acordo com a grelha que foi previamente distribuída, a grelha contempla 5 minutos de resposta individual para cada grupo parlamentar, bem como de 2 minutos para os deputados únicos de representante de partido. Neste contexto, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD por 5 minutos. Sr. Deputado Hugo Carneiro, tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e os Srs. Deputados e fazer, antes de mais, aqui um ponto prévio. Um ponto prévio para dizer que o PSD é defensor de finanças públicas saudáveis, mas isso não nos inibe de ter um sentido crítico sobre o documento que nos foi apresentado. E uma primeira conclusão que nós podemos tirar, aliás, conclusão que nós podemos tirar à luz da informação pública que já é conhecida, mas também daquilo que a Sra. Secretária de Estado aqui acabou de dizer, citando informação mais recente sobre os números que suportam a Conta Geral do Estado, uma primeira conclusão que nós podemos tirar é que esta Conta Geral do Estado, da forma como está desatualizada. Portanto, ela espelha números de uma realidade que não aconteceu, porque a realidade que aconteceu foi contraditada mais recentemente pela a melhor informação, aquela expressão que se costuma usar, a melhor informação disponível. Exemplos. Segundo a conta, o saldo orçamental em 2021 foi de menos 5.977 milhões de euros, mas, se nós olharmos para a segunda notificação do procedimento de déficits excessivos, de 23 de setembro de 2022, este número foi de menos 6.215 milhões de euros, uma diferença de 234 milhões de euros.
Em rácio do PIB, o déficit foi de 2,9% e não o valor que consta na Conta Geral do Estado, 2,8%. Um primeiro exemplo de números errados. A taxa de crescimento do PIB nominal em 2021 foi de 7% e não de 5,6%, como consta na Conta Geral do Estado. E, portanto, um conjunto de perguntas iniciais que eu gostaria de colocar é se o Governo tenciona atualizar os mapas e quadros da Conta Geral do Estado com os valores verdadeiros de 2021, porque esta conta, da forma como está, vai ser submetida à votação do Parlamento e, portanto, nós aceitamos votar informação que sabemos antecipadamente que está errada, e isso deve causar perplexidade a todos nós, ou aceitamos que esses números possam ser complementados com informação adicional corrigida que nos deixará mais confortáveis naquilo que estamos a votar, que é aquilo que é próximo ou semelhante à realidade. Se assim não for, isto é, se estes números não forem atualizados, estaremos a discutir uma fábula. Depois, erros nas previsões e receita fiscal em 2021. A senhora Secretária de Estado disse que não foi preciso um suplementar, fizemos uma boa gestão, fomos rigorosos. Ora, na realidade não foi exatamente isso que aconteceu. A realidade remonta ao ano de 2020, porque quando o Orçamento de Estado para 2021 é apresentado em outubro de 20, o Governo apresentou uma estimativa sobre a receita fiscal e contributiva que não correspondia à realidade e estávamos apenas a 2 meses do final do ano. Havia uma diferença de cerca de 3 mil milhões de euros. E essa diferença de 3 mil milhões de euros é o que vai ajudar a explicar em 2021 a diferença no saldo orçamental. Portanto, não tem tanto a ver com o rigor da execução ou da capacidade do Governo de prever e executar exatamente aquilo que apresentou, mas tem a ver com aquilo que veio de trás de 2020. E há aqui algo que deve ser explicado também, que é como é que é possível, a 2 meses do final do ano de 2020, no Orçamento de Estado, haver uma divergência tão grande na previsão que o Governo apresentou de cerca de 3 mil milhões de euros. Ora, a determinada altura, quando nós falamos em sobre-orçamentação ou suborçamentação da receita ou da despesa, nós chegamos à conclusão que este resultado é tão dispar face àquilo que aconteceu no passado, é tão dispar, que às tantas há aqui alguma intencionalidade na forma como nós manipulamos os números para fazer um brilharete à frente. E às tantas em 22 vai acontecer exatamente a mesma coisa. Portanto, em 2021 há também uma arrecadação estratosférica de impostos e contribuições e esta receita ajuda a explicar 80% também da melhoria do saldo orçamental. E, portanto, tendo em conta isto, o que é que eu gostaria de perguntar? É como é que é possível que apenas a 2 meses de fechar o ano 2020 o Governo projetou uma receita tão abaixo daquilo que viria na realidade a acontecer, uma diferença de 3 mil milhões de euros? Existiu ou não uma intencionalidade na elaboração destas estimativas erradas e como reage a esta constatação? E, por fim, para terminar, relativamente aos pagamentos em atraso. A senhora Secretária de Estado, se vir o sumário executivo que conhece certamente, constata que no ano 2021, diz o Governo, se destaca a diminuição de 79 milhões nos pagamentos em atraso das entidades públicas. Mas essa é uma análise estática, num determinado momento, porque se nós formos ver a média, nós constatamos que, de facto, os pagamentos em atraso aumentaram em termos médios face ao ano anterior. E, portanto, os fornecedores ficaram a esperar longos meses, 11, por esses pagamentos e com a falta que nós sabemos que isso faz à economia portuguesa, espelhando uma realidade que contrasta muito com aquilo que é descrito no sumário executivo. E, portanto, gostava de perguntar, mesmo para terminar, como é que reage a estas constatações, se vai corrigir a Conta Geral do Estado os mapas e a informação com os números que são conhecidos mais recentemente e como é que reage também a tantos erros ou meias-verdades que aqui fui descrevendo. Obrigado. Muito obrigado, Deputado Carneiro. Para responder por igual período de tempo, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado do Orçamento. Tenha a bondade, Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigada pelas questões que me coloca. Tentarei abordá-las em blocos. A primeira questão que me coloca prende-se com a desatualização dos valores da Conta Geral do Estado. Há aqui
duas coisas que quero sinalizar. Em primeiro lugar, a Conta Geral do Estado tem, na sua esmagadora maioria, informação na ótica de contabilidade pública que não é alvo de qualquer atualização. Portanto, percebo o que refere, tanto que na minha intervenção tive o cuidado de atualizar os dados com aqueles que o INE divulga, mas quando estamos a fazer uma Conta Geral do Estado, nós fazemos-lo com a informação que dispomos à data. O INE não tem o mesmo calendário de atualização, naturalmente, dos dados que temos nós e que tem a contabilidade pública. O que nós nos preocupamos na Conta Geral do Estado também é fornecer a informação disponível, mas, acima de tudo, fornecer a informação final e fechada em contabilidade pública que corresponde a mais de 90% daquilo que votarão, certamente, na Assembleia. Mas também dizer que estes números que vos apresento não são desconhecidos. Não são desconhecidos tanto pelo facto do INE os publicar e serem divulgados, mas também por constarem do Orçamento de Estado, do relatório do Orçamento de Estado e inúmeros outros documentos que o Governo disponibiliza à Assembleia da República e sobre os quais ela também já teve a oportunidade de observar. Portanto, aqui o que é importante é nós garantirmos, e é isso que fazemos também com esta alteração que a Lei de Enquadramento introduziu, é antecipar a apresentação dos dados da Conta Geral do Estado. E eles não são de todo, como também sabe, incompatíveis com atualizações que o INE faz em face dos timings que tem. Pronto, portanto, não vejo aqui nenhuma incongruência e nada do que seja diferente à luz de todas as outras contas gerais do Estado que temos sistematicamente vindo a discutir. Sobre os erros de previsão, penso que era sobretudo o segundo bloco de questões que coloca, em particular como é que a receita contributiva e fiscal supera aquilo que orçamentámos, insinuando o Sr. Deputado que haverá aqui alguma intencionalidade. Eu não efetuei esse orçamento, mas não é hábito do Ministério das Finanças produzir informação desadequada ou que não tenha algum suporte para ela. Nem isso é prática, nem deste, nem do anterior Governo, certamente. O que não podemos também deixar de considerar é o facto de, quando estamos a fazer estas previsões e estes exercícios, nós fizemos em 2020. Parte do impacto das medidas era ainda, inclusive, desconhecido. Nós não tínhamos a capacidade de perceber até que ponto o mercado de trabalho iria ou não reagir da forma como estávamos a antecipar as medidas. Tanto assim é que nem sequer antecipávamos depois aquele primeiro trimestre crítico que tivemos em 2021. Portanto, é-nos mais fácil, naturalmente, agora fazermos um exercício e dizermos ultrapassaram em 3 mil milhões. Mas também, se quisermos olhar para o bolo da receita como um todo, quando foi apresentado o Orçamento de Estado, sim. Mas não deixamos de ter de considerar alguma incerteza quanto à capacidade ou não de resiliência do exercício e não devemos também estimar a receita, porque isso seria também particularmente gravoso. Portanto, o que nós fazemos sistematicamente são exercícios de prudência com a melhor informação que dispomos. Mas também para lhe sinalizar que, se olharmos para a receita como um todo, o que verificará é que o desvio face ao Orçamento de Estado não ultrapassa os 0,5%. Portanto, é verdade o que refere nessa matéria, mas se olhar para o agregado, é inclusive uma diferença que nem atinge os 500 milhões de euros. Pronto. Relativamente à questão também que coloca sobre os pagamentos em atraso, este tema é de facto muito pertinente e tanto assim é que, para além destas injeções sistemáticas que têm ocorrido, e disse o Sr. Deputado, sobretudo no final do ano, que penso que isso é a principal crítica que faz, é o facto de estarem vários largos meses sem serem concretizados, nós também, com essa preocupação em mente, não só no final do ano passado fizemos uma nova injeção muito significativa, mas tivemos o cuidado de construir o Orçamento de 2023 por forma a evitar que estes pagamentos em atraso tenham sistematicamente este comportamento. Naturalmente, ao longo da execução de 2023, teremos a oportunidade de ir vendo até que ponto é que seremos felizes neste exercício que promovemos, mas para lhe reiterar então que estamos alinhados com a preocupação que tem e procuramos em 23, desde já, tentar evitar que tenhamos no final do ano um envelope tão grande a atribuir para este efeito. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu solicitava ao Sr. Deputado Carneiro para reassumir as funções de Presidente da Mesa. Muito obrigado. Passávamos então ao Partido Socialista. O Sr. Deputado tem à vontade. Muito obrigado, Presidente, Sra. Secretária de Estado. A Conta Geral do Estado de 2021 reflete a realidade de um ano que é marcado ainda por uma profunda incerteza. E é nesse contexto que eu gostaria de começar esta abordagem.
2021 foi um ano ainda marcado significativamente pelo Covid, por seus efeitos diretos e indiretos, quer em termos de matéria de saúde, quer em termos de matéria de recuperação económica e social. E aquilo que se pode concluir no final de 2021 é que o Governo conseguiu efetivamente que uma crise sanitária profunda não se tenha transformado numa crise económica, numa crise social e numa crise financeira. E os resultados de 2021 assim o evidenciam. Portugal conseguiu ter em 2021 uma redução significativa do seu déficit, 1,4 pontos percentuais, melhor do que tinha previsto no orçamento, uma redução da dívida pública de 5,4 pontos percentuais do PIB, melhor do que tinha previsto no orçamento, e uma taxa de desemprego significativamente mais baixa do que em 2020 e melhor daquilo que tinha previsto. E entra aqui o primeiro aspecto de uma crítica da intervenção do PSD que não tem qualquer sentido. Falar de não capacidade de previsão em novembro de 2020, em plena pandemia, onde nem na altura em que o orçamento foi feito havia vacinas, nem havia qualquer previsão de como o Covid iria ser abordado em 2021, qual seria o seu efeito prático, qual seria a capacidade de resposta a esta pandemia, e dizer que o Governo não acertou nessas previsões é tentar acertar naquilo que era na altura, em novembro de 2020, impossível. E os resultados que se obtêm são resultados substancialmente melhores daqueles que estavam previstos face a um clima de profunda incerteza. O segundo aspecto que gostaria de clarificar tem a ver com a abordagem tão bem feita sobre os valores apresentados serem diferentes atualmente daqueles que estão na Conta Geral do Estado. Isso não é verdade. É preciso nós clarificarmos o que é a Conta Geral do Estado. A Conta Geral do Estado representa a conta em contabilidade pública de subsetores, Administração Central e Segurança Social. E isso não houve nenhuma alteração. O valor que se refere da variação de apenas 0,1 pontos percentuais em termos de PIB tem a ver com a notificação, com a segunda notificação de INE, e tem a ver com a conta em contabilidade nacional de todo o perímetro da administração pública, que é substancialmente diferente daquilo que estamos a analisar, que é a conta geral do Estado, que abrange apenas os sectores da administração central e segurança social. Por exemplo, basta que as previsões de contas apresentadas para a administração local e para a administração regional, governos regionais e câmaras municipais, sejam diferentes daquelas que apresentaram em março para haver esta variação. Portanto, tentar fazer com que a falta de credibilidade destes documentos, quando o que foi alterado pelo INE nada tem a ver com aquilo que estamos aqui a discutir, que é em contabilidade pública, o setor Administração Central e Segurança Social, é uma tentativa, na minha opinião, desfasada e sem sentido de pôr em causa um documento que conseguiu não só melhorar as perspectivas face às previsões, mas essencialmente combater aquilo que era em 2020 o grande desafio de todo o país, que era o Covid e os seus efeitos. E nesse combate, conforme estão aqui referidos, foram afetos 7.805 milhões de medidas de apoio ao Covid, quer do lado da receita, 315 milhões, quer do lado da despesa, 7.490 milhões, de onde destacaria aquilo que considero essencial: o apoio às empresas e aos empregos com mais de 4 mil milhões de euros, as medidas no setor da saúde com reforço de 1.500 milhões de euros, as medidas de apoio às famílias com 947 milhões de euros. E neste contexto foi possível conjugar este esforço orçamental muito significativa com uma melhoria do déficit em contabilidade pública para toda a administração pública de 2.993 milhões de euros, o que representa um grande esforço financeiro, todo ele centralizado na administração central, que teve uma melhoria em termos de saldo orçamental de 1,8 pontos percentuais, ao contrário da administração local e regional, que piorou o seu saldo em 0,1 pontos percentuais, e foi feito essencialmente no componente da receita através da melhoria do mercado de trabalho, nomeadamente nas receita contributiva, que subiu 8,1%, diretamente correlacionado com a melhoria do mercado de trabalho. E nesse contexto, nesta primeira fase, as perguntas que gostaria de fazer têm a ver, primeiro, esta política orçamental de 2021, que permitiu que uma crise sanitária não se transformasse numa crise económica e numa crise social, com as medidas e com o seu impacto, como é que vê essa influência na evolução da melhoria dos resultados em 2022? E segunda questão, que para nós é essencial, que tem a ver com a reforma das finanças públicas, nomeadamente a Lei de Enquadramento Orçamental e o Sistema de Normalização Contabilística da Administração Pública, que tem
o seu prazo de execução até 2027, como vê a evolução dessa reforma e nem o âmbito desses dois instrumentos fundamentais para a reforma das finanças públicas. Obrigado, Sr. Deputado Sérgio Ávila. Tem a palavra, então, a Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço as suas questões e a clarificação também que efetuou. Relativamente à política orçamental de 2021, eu acho que é crítico nós aqui conseguimos perceber o seguinte: nós temos os resultados que nós conseguimos em 2021, em termos de melhoria, quer do déficit, quer da dívida, e aqui é uma forte tónica na dívida, são os que nos dão mais graus de liberdade para naturalmente termos possibilidade de criar mais medidas de política. Portanto, tudo o que é uma política orçamental que promova uma trajetória de redução da dívida pública é uma política orçamental adequada e é o que também nos protege das crises. E esta frase não é minha, sequer é do Sr. Presidente do Tribunal de Contas, que teve a oportunidade de reforçar esta ideia, que me parece também naturalmente que estamos absolutamente alinhados com ela. Portanto, a política orçamental de 21 deu desde logo resultados, quer ao nível do crescimento do PIB português, em que, como referi, nós estamos praticamente nos nossos níveis pré-pandemia em 21 e desde logo no primeiro trimestre de 22 superámos inclusive a média da zona euro. Portanto, nem todos os países da União Europeia tiveram ainda este tipo de resultados, portanto mostra que estamos de facto a sair desta crise e que o fizemos de forma também muito sustentável. Portanto, quanto a esta matéria, parece-me que esta prudência e a forma como nós concretizamos as nossas medidas de política foi, de facto, efetivamente um sucesso e permitiu também que Portugal saísse o ano de 21 muito mais robusto. Relativamente à reforma das finanças públicas, que sei também que tem sido um tema, e naturalmente é um tema muito abordado também pelo próprio Tribunal, quer na audição, quer no parecer, nós sabemos que a reforma das finanças públicas portuguesas não é uma tarefa que não seja bastante densa, mas de facto temos tido inúmeras melhorias. No âmbito do SNCAP, a sucessiva implementação por parte dos diferentes serviços é de facto um dos grandes resultados que se conseguiram, mas não temos só estado a seguir esse projeto em particular, tendo desde já no final do ano passado avançado também com a entidade contabilística Estado, avançado com o modelo conceptual do acompanhamento das contas públicas, tudo isto instrumentos críticos para que possamos sucessivamente ir cumprindo a lei de enquadramento da melhor forma possível e garantindo também que utilizamos as verbas do PRR para esse efeito. E tudo isto com o intuito último de prestar contas mais completas, mais transparentes, também à administração pública e ao cidadão, naturalmente. Muito obrigada. Muito obrigado. Passamos então ao Partido Chega, com o Sr. Deputado Rui Afonso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado do Orçamento, Dra. Sofia Batalha. Doutora, a nossa intervenção vai assentar sobretudo sobre críticas que foram feitas no parecer do Tribunal de Contas relativamente à Conta Geral do Estado. Portanto, a primeira conclusão que podemos tirar do parecer é que, efetivamente, a Conta Geral do Estado de 2021 continua a apresentar omissões e erros de contabilização graves. Aliás, notamos quase de imediato que muitas das insuficiências e reservas apontadas em pareceres anteriores continuam a persistir. As parcerias público-privadas e perdas eventuais com garantias públicas são fatores de risco que não se encontram bem contabilizados ou cuja informação se encontra em falta. O custo com as parcerias público-privadas continuam a aumentar, ascendendo a 1.542 milhões de euros, não entendendo a causa de terem sido consideradas 35 das 39 parcerias público-privadas. Essa é a primeira questão que lhe coloco, é efetivamente quais são as parcerias público-privadas que estão em falta e o porquê de estarem omissas nesta Conta Geral do Estado. Relativamente também, existem quatro entidades que estão excluídas da execução orçamental. Estamos a falar do FINOVA, do Fundo de Garantias de Viagem e Turismo, do Fundo de Apoio à Inovação e da Língua Portuguesa e o REVIT. E isto já é uma situação que persiste desde a Conta Geral do Estado de 2020, pelo menos, portanto, e eu gostaríamos de saber porque é que ainda continuam omissos, porque é que não estão excluídos, digamos, da execução orçamental. O Tribunal de Contas revelou ainda a desproporção existente entre a repartição de encargos entre os parceiros públicos e os privados. Portanto, entre 2011 e 2021, esses encargos ascenderam a sensivelmente 13.500 milhões de euros para o Estado,
dos quais 1.542 milhões de euros em 2021 e apenas, portanto, para o Estado e apenas 4.181 milhões de euros para os privados, dos quais 127 milhões em 2021, e a falta de informação sobre a receita e a despesa acumuladas de cada concessão, incluindo investimentos, o que não permite avaliar corretamente a execução dos respectivos contratos. Aliás, esta denúncia sobre a falta de informação e transparência nas parcerias público-privadas e outras concessões do Estado tem sido recorrente nos pareceres do Tribunal de Contas, pelo que gostaríamos de obter um comentário da Sra. Secretária de Estado sobre esta matéria, dado o impacto futuro que as mesmas poderão ter nas contas públicas. Registramos ainda a omissão de estoque de dívida dos serviços e fundos autónomos, assim como das entidades públicas empresariais, no valor de quase 30 mil milhões de euros. Esta é mais uma insuficiência persistente e que possui impacto significativo nas contas públicas. Por isso, questionamos mais uma vez a Sra. Secretária de Estado como é que, apesar do Tribunal de Contas ter alertado nos seus pareceres anteriores para a omissão desta relevância, ainda não foram tomadas quaisquer medidas no sentido de sanar a mesma. Também preocupante é o impacto das responsabilidades contingentes, garantias concedidas no valor de 20,5 mil milhões de euros, relativas às linhas de crédito bancário, garantias de seguro de crédito, participação em instrumentos financeiros lançados pela União Europeia, dado que não foi realizada uma fiável apreciação das perdas potenciais que poderão ser originadas pelo aumento das garantias concedidas, sobretudo no que respeita às responsabilidades que se podem tornar exigíveis no futuro, o que constitui um risco orçamental relevante. Por último, gostaríamos de obter um comentário de Vossa Excelência sobre o facto de não se encontrar incluído na Conta-Geral do Estado o inventário de património imobiliário, assim como uma respectiva valorização. Já no domínio da Segurança Social, o Tribunal de Contas identificou mais uma omissão que representa um risco orçamental relevante. O Estado não consegue identificar os contribuintes aos quais respeita a dívida total superior a 2,8 mil milhões de euros, um aumento de 200 milhões face a 2020. Questionamos a Sra. Secretária de Estado sobre esta matéria, o que é que tem sido feito pelo Estado para sanar esta insuficiência. Ainda no âmbito da Segurança Social também foram detectadas diversas insuficiências de valor relevante, nomeadamente a subvalorização da dívida contributiva, que se estima em cerca de 230 milhões de euros, isto em resultado do incumprimento do princípio da especialização do exercício dos juros vencidos até 31 de 12 de 2021, a inconsistência de 100 milhões de euros entre o saldo da dívida de prestações sociais relevado no balanço e o que consta nas contas correntes dos beneficiários, a subvalorização do saldo de disponibilidades em 38 milhões de euros, a subvalorização do saldo de dívidas a terceiros à não relevação contabilística de uma dívida do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social ao Ministério da Agricultura no valor de 138 milhões de euros. Ou seja, em jeito de conclusão, a Conta-Geral do Estado apresenta informações erróneas e omissas com impacto orçamental na ordem das dezenas de milhares de milhões de euros. E por isso questiono a Sra. Secretária de Estado se, na sua opinião, tal não representa um perigo real para a sustentabilidade das contas públicas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então às respostas da Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pelas questões que me coloca, Sr. Deputado. Tentando também abordar os diferentes tópicos e começando por lhe responder à última pergunta, que sei que também a colocou na audição do Tribunal de Contas e compreendendo as questões que levanta, penso que é para todos claro que esta Conta-Geral do Estado está em condições de ser aprovada e foi aprovada pelo próprio Tribunal de Contas, naturalmente, com as reservas e com as recomendações que entendeu e que o Governo se empenha sucessivamente em dar resposta, o que espelha, naturalmente, também o sucessivo acolhimento de recomendações por parte do Tribunal de Contas, que ultrapassa cerca de 60% a 65% das recomendações que são dirigidas ao Governo. Também resultou claro que dessas recomendações e dessas omissões existe sempre em sede contraditória uma explicação para as quais pelos motivos pelos quais ainda permanece. O próprio Tribunal de Contas reconhece que muitas das recomendações que faz respeitam a matérias que são estruturais e cuja resposta passará necessariamente por algum tipo de intervenção profunda nos sistemas da própria administração pública, seja da Segurança Social. Muitas das questões que elenca são solúveis por essa via. Mas fazendo este ponto prévio, indo então às questões que me colocam. Quanto às omissões e erros, relativamente às 4 entidades que estão excluídas,
o Tribunal de Contas também manifestou que não são entidades que tenham impacto particular, mas eu gostava de lhe explicar a razão pela qual nós incluímos ou excluímos as entidades do perímetro, e isto resulta exclusivamente do cumprimento estrito da Lei de Enquadramento Orçamental, que determina qual é que é o referencial que o Governo tem que utilizar para classificar as entidades dentro ou fora do perímetro. E esse critério é definido em função da lista que o INE publica, e é esse o critério que seguimos. Não obstante o próprio Tribunal referir que existem casos em que não é fácil determinar se as entidades deveriam estar ou não incluídas no perímetro. Sobre estas 4 entidades, a maior parte delas foi já incluída no OE 23, na sequência também das atualizações das listagens por parte do INE. Isto relativamente às 4 entidades que estão fora do perímetro. Depois o Sr. Deputado colocou uma questão também sobre as 4 concessões que não estariam consideradas. Pronto. Essas 4 concessões são o Tribunal de Carga Geral e Granés de Leixões, o Tribunal de Contentores de Leixões, o Tribunal de Contentores de Alcântara, o Tribunal de Contentores de Sines. E elas não se encontram incluídas, atendendo a que os parceiros públicos também não integravam o setor público das administrações, o setor das administrações públicas, nos termos do SEC. Pronto. Mas, não obstante elas não integrarem e por isso não terem sido consideradas, o TAP procede aos registros destes fluxos financeiros que ocorrem entre o Estado português e essas concessões. Portanto, não considera a concessão integralmente como pertencente ao Orçamento do Estado, mas não deixa de registar os fluxos que ocorrem entre o Estado e essas concessões. Outra questão que me colocou também tem a ver com o estoque da dívida. E aqui só clarificar que penso que o que o Tribunal refere é que não existe uma consolidação desse estoque. Portanto, a dívida está lá. O que ainda não conseguimos fazer é consolidar entre o que vem dos serviços integrados para os serviços e fundos autónomos, de forma a ter algo que não se duplique, que não se replique. Mas essa informação consta, ok? Pronto, só para tentar clarificar o âmbito do que o Tribunal aqui esclarece. Pergunta-me também o Sr. Deputado sobre o inventário do património do Estado. O inventário do património do Estado é algo que permanentemente sabemos também que tem sido uma preocupação do Tribunal de Contas e é nossa, naturalmente, porque quando implementamos a entidade contabilística do Estado necessitaremos também dessa informação e esse inventário é absolutamente também crítico para a tomada de medidas de política. Dizer que houve um desenvolvimento recente nesta matéria. Já tínhamos falado, quando analisámos a conta geral do ano passado, da existência de um projeto PRR e recentemente, no final do ano passado, foi inclusive efetuada uma autorização de encargo plurianual para que se possa então contratualizar o sistema e dar seguimento a esta recomendação também do Tribunal de Contas e a este intuito do Estado de cumprir a apresentação deste inventário, que temos naturalmente todo o interesse. Relativamente às garantias, dizer-lhe também que os 20 mil milhões de euros, na altura, em 2020, quando foram criadas estas garantias, houve o cuidado de repercutir desde logo integralmente os riscos que se entendiam estar associados a estas garantias na conta de 2020. Neste momento, a informação que temos é de que esses riscos, a evolução da execução das garantias, não tem suscitado a necessidade de rever em alta os riscos que na altura estimámos. Razão pela qual entendemos que estamos a acompanhar naturalmente a execução destas garantias e não temos para já nenhuma indicação de que devamos rever em alta esses valores. Penso que terei respondido. Muito obrigada. Muito obrigado. Passamos então à Iniciativa Liberal com a Sra. Deputada Carla Castro. Obrigada, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. Vou começar por retomar o tema dos pagamentos em atraso, que já aqui foi levantado. Eu tinha aqui bastantes temas em relação às dívidas dos hospitais e o prazo médio de pagamento à administração pública em geral, mas o prazo médio de pagamento ao Serviço Nacional de Saúde já sabemos que tem sempre problemas mais específicos, mas a Sra. Secretária de Estado já se referiu a este tema. Só que eu quero notar a estranheza, porque eu vejo termos como pertinente, que é um tema pertinente, ou que vamos evitar, tenhamos um envelope tão grande no final do ano, mas eu no final da história eu vejo isto como uma grande normalidade, continuarmos sistematicamente com atrasos tão grandes, quando isto é a normalidade, não é? A normalidade deveria ser pagar com os prazos adequados. E, portanto, não só o Estado deveria ser uma pessoa de bem, que obviamente nos pagamentos não o é, nós estamos numa economia com problemas de capitalização e
isto, no final da história, há de sempre incorrer em preços mais elevados para o consumidor, para o cidadão, para impostos, todos estes ciclos, e ainda por mais nós vimos, nomeadamente em Orçamento de Estado, o Sr. Primeiro-Ministro a fazer inclusivamente propaganda com os pagamentos, com regularização de pagamentos em atrasos, que é assim uma coisa bastante bizarra. E, portanto, eu só quero notar, eu já sei que não vou ter, sinceramente, esclarecimentos adequados ou compromissos firmes em relação ao tema, mas quero notar a estranheza, sinceramente, de termos considerarmos tudo isto tão normal, quando isto deveria ser a normalidade. Outro tema, vou voltar ao inventário do património imobiliário. É uma inevitabilidade da discussão da Conta Geral do Estado, quer a não inclusão do inventário do património imobiliário, quer na própria Conta da Segurança Social, o incumprimento das normas do cadastro, inventário dos bens do Estado, nomeadamente em termos de amortizações, bens móveis e imóveis. Isto pode parecer uma coisa bastante técnica, mas o impacto material é bastante grande. E também é interessante quando nós vimos a dissonância entre aquilo que o próprio Estado tem face àquilo que exige. Pois nós estamos sistematicamente em plenários com projetos de resolução, andamos sempre de volta nestes termos e, mais uma vez, ouvi a Sra. Secretária de Estado dizer que necessitamos de informação, estamos, obviamente, com interesse no tema, mas a verdade é, e prazos, e compromissos, quando é que vamos ter efetivamente o inventariado terminado? Quando olhamos para o parecer do Tribunal de Contas, nós verificamos que não só subsistem esses problemas, como, por exemplo, se formos ver o sistema atual de inventariação, tem o projeto tem inscrito no PRR alguns valores já consignados, 1,7 milhões de euros atribuídos à Direção-Geral do Tesouro e com 30% do orçamento executado, mas tem uma parcela de 173 milhões de euros, nos quais apenas 15% do montante já foi transferido, e eu gostava de perceber, em relação a estas plataformas e em relação a este avanço de situação, como é que está efetivamente este processo. E gostava de respostas concretas em como é que se explica continuar a haver tantas divergências ao nível das operações. Nós continuamos nas entidades de Estado e Serviço e fundos autónomos com subvalorizações, alienações que não são contabilizadas. Aliás, as empresas públicas classificadas, só metade das entidades é que são identificadas pelo Tribunal de Contas. Portanto, como é que se continua a justificar tantas divergências? Como é que estão este espaço, esta plataforma e destes ditos 160 milhões de euros e este projeto, como é que está em curso? E, de uma forma muito direta, não é dizer que o tema é importante, é se está em condições de assegurar que no final do corrente ano se vamos ou não ter um inventário do património imobiliário do Estado. Obrigado. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado para responder. Obrigado. Sra. Deputada, agradeço as questões que me coloca. Penso que não é adequado quando refere que encaramos com normalidade os pagamentos em atraso do SNS. Eu penso que essa afirmação não é muito justa. Nunca referi que havia normalidade. O que referi, inclusive, é que tal é uma questão pertinente, que tivemos o cuidado no Orçamento de 2023 de dotar o Orçamento do SNS por forma a procurar evitar que esta situação ocorra. Portanto, não é só dizer que a pergunta é pertinente, que é, mas procuramos dar também desde logo uma resposta e que poderemos todos acompanhar a execução dos pagamentos em atraso já em fevereiro e ao longo do mês, porque é um dos reportes que é feito, e porque também não dizemos que é pertinente sem o acompanharmos, é algo que é feito mensalmente, um reporte de como é que estão a evoluir os pagamentos em atraso, com um detalhe suficiente na síntese de execução orçamental, com um anexo próprio e com um capítulo próprio no documento, que avalia a evolução destes pagamentos em atraso e que temos todo o interesse de perceber também se o dinheiro que canalizamos adicionalmente para a saúde, que teve também em vista a resolução deste problema, se está ou não a surtir efeito. Portanto, aqui é uma pergunta concreta, também respondo de forma concreta. Reforçamos robustamente o Orçamento da Saúde com este problema também em mente, que queremos ver sanado, porque apesar de termos publicitado o reforço que fizemos no final do ano passado, essa publicitação visa também clarificar que pela primeira vez garantimos também que os hospitais, no arranque de 2023, teriam condições de iniciar o ano sem qualquer valor em dívida. Portanto, começar o ano a zeros no sentido de não haver um pagamento adicional. Pronto. Relativamente ao inventário do património do Estado, e atendendo às inúmeras questões que a Sra. Deputada me coloca, o que sugeria também, de forma a poder responder-lhe de forma absolutamente cabal, é que nos faça de facto chegar todas as questões e nós responderemos a elas.
é o compromisso que posso ter consigo, por forma, de uma maneira muito sistematizada, de lhe dar as respostas pertinentes. Atendendo a que é um tema também não é acompanhado integralmente por mim, não quero deixar de o responder de forma absolutamente cabal. Muito obrigada. Muito obrigado. Passamos então à última intervenção nesta primeira ronda do Sr. Deputado Duarte Alves. Chamava apenas a atenção, quem quiser ir à segunda ronda, fizesse essa sinalização até ao final das respostas da Sra. Secretária de Estado. Obrigado. Sr. Deputado Duarte Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Sra. Secretária de Estado do Orçamento. E, de facto, nós passamos mais de um mês a discutir o Orçamento do Estado e depois passamos muito pouco tempo a discutir a conta e aquilo que foi depois a execução desse Orçamento que é tão profundamente discutido, não só aqui na Assembleia da República, mas também por toda a sociedade portuguesa. E, de facto, é importante nós depois percebermos aquilo que aconteceu na execução dos orçamentos que são aprovados. E aquilo que verificamos ao longo dos anos é que há grandes diferenças entre aquilo que é orçamentado e aquilo que é executado. Por exemplo, ao nível deste orçamento de 2021, nós estamos num contexto que é de pandemia, mas que é um contexto de pandemia em que a pandemia já não surge como uma surpresa. Já tinha surgido em 2020 essa grande surpresa, mas em 2021, para o orçamento de 2021, já havia alguma ideia de que esta situação teria as consequências que se conhecem. E então o Governo decidiu, no orçamento, propor um déficit orçamental de 4,3%, que já era uma redução bastante acelerada do valor do déficit face a 2020, mais de 1,5 pontos percentuais, e, portanto, apresentar uma política orçamental neutra, nem restritiva, nem expansionista, mas uma política orçamental neutra e uma redução, apesar de tudo, acelerada do déficit. Ora, depois, quando chegamos à Conta Geral do Estado, percebemos que a redução do déficit não foi de 5,8% para 4,3%, mas sim para 2,8% em termos de déficit. Portanto, significa que o Governo deixou por executar qualquer coisa como 3 mil milhões de euros de despesa pública. Isto é aquilo que nos preocupa precisamente no contexto do ano 2021. Tendo em conta que foi um ano em que ainda passámos por enormes dificuldades, em que ainda era necessário um enorme apoio à economia, e os apoios à economia em Portugal foram muito abaixo do nível, estamos a falar per capita, não é? Do nível e em percentagem do PIB de outros países europeus, e, portanto, aquilo que verificamos é que de uma política orçamental neutra, que da nossa perspectiva já era criticável ser neutra a política orçamental, passámos para uma política orçamental restritiva num contexto de enormes necessidades para a economia e para a população. E, portanto, não podemos deixar de dizer que estes 3 mil milhões de euros de margem, face àquilo que o próprio Governo tinha orçamentado, teriam sido muito melhor aplicados se fossem aplicados em investimento público e em apoios à economia, sem pôr em causa, e eu aqui não estou a discutir o valor da redução do déficit, porque no nosso entender essa é uma opção errada, mas mesmo cumprindo com o orçamento que o Governo e com a meta que o Governo tinha estabelecido, decidiu ir muito além na restrição. E, sobretudo, sacrificando o investimento público, que ficou 12% abaixo do orçamentado, que é sempre a variável de ajustamento que é usada para cumprir com o desejo do Governo de continuar a trajetória de redução acelerada do déficit, para mostrar em Bruxelas e para não responder a esta necessidade que nós temos de aumento do investimento público. Queria ainda dizer que, do ponto de vista dos salários, também a administração pública foi aumentada em 0,9%, porque se dizia que era essa o valor da inflação, afinal a inflação foi de 1,3%, já para não falar do aumento da produtividade aparente do trabalho, mas, portanto, um corte real nos salários da administração pública, que com certeza teve depois consequências também nos salários do privado, que depois se virá a aprofundar muito no ano 2022. No plano da política fiscal, nós não podemos deixar de identificar aquilo que é o aumento
do peso dos impostos indiretos, o aumento dos benefícios fiscais em sede de IRC, que continua a ser a maior fatia dos benefícios fiscais, o aumento muito significativo de 7,5% do benefício fiscal associado aos residentes não habituais em sede de IRS, mais 67 milhões, cifrando 960 milhões de euros de benefício fiscal, e, portanto, verificamos que há aqui uma política fiscal que é de aprofundamento das desigualdades e aprofundamento de uma política fiscal injusta e que continua a colocar o peso no trabalho, nos rendimentos do trabalho e no consumo e a retirar o peso sobre os rendimentos de capital. Por fim, gostaria de referir a preocupação do Tribunal de Contas quanto às parcerias público-privadas, que é uma matéria com alguma importância, porque o Tribunal de Contas identifica que a informação é insuficiente, que não há uma avaliação permanente destas PPPs, também identifica o problema do recurso aos tribunais arbitrais para dirimir conflitos, que levou a perdas para o Estado, a pedidos de indenização de 445 milhões para o Algarve Litoral, entre outros pedidos de reposição de equilíbrio financeiro, tomados em tribunais arbitrais, portanto, em formas privadas de justiça a que o Estado se submete, em vez de recorrer aos tribunais estaduais para defender os interesses públicos, e esta enorme disparidade entre o investimento público e o investimento privado. 1.542 milhões de euros de investimento público contra apenas 127 milhões de investimento por parte das contrapartes privadas. Portanto, nós acompanhamos a crítica do Tribunal de Contas relativamente às PPPs e à forma como elas têm, de alguma forma, lesado o interesse público ao longo destes últimos anos e, portanto, gostaríamos de saber também como é que o Governo responde a estas críticas do Tribunal de Contas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Secretária de Estado. Muito obrigada, Sr. Deputado, pelas questões que me coloca. Vou tentar abordá-las todas, começando desde logo pela primeira questão que refere quanto à pertinência da discussão da Conta Geral do Estado e do facto de a fazermos de forma muito menos assertiva ou pelo menos muito menos detalhada do que fazemos o Orçamento de Estado, e acompanho integralmente esse entendimento, porque é precisamente na Conta Geral do Estado em que nós podemos discutir todos em que medida é que cumprimos ou não aquilo que estava previsto no Orçamento de Estado e se não cumprimos o porquê e de que forma é que as diferentes medidas foram aplicadas e se tiveram ou não sucesso, que é isso que importa também a todos. Portanto, acompanho na íntegra e razão pela qual se deve valorizar efetivamente a Conta Geral do Estado e o facto de já estarmos a antecipar a sua apresentação e de estarmos a procurar densificar os elementos que a vão compor. Penso que também a própria Lei de Enquadramento reflete esta preocupação e nós temos todo o interesse em sucessivamente irmos discutindo estes temas que são críticos. O orçamento, de facto, é uma ideia do que é que irá acontecer do ano. O que é importante é perceber o que é que foi efetivamente. Acompanhar, apenas para sinalizar, que acompanho na íntegra. Então, direcionar às questões que coloca sobre, penso que a primeira das quais foi aqui o facto de se ter executado, da despesa ter ficado aquém do que poderia ter ficado. Eu queria só reforçar o seguinte: nós somos naturalmente avaliados pela conta em contas nacionais e a conta em contas nacionais evidencia que a despesa ultrapassou o previsto inicialmente em quase 1.000 milhões de euros. Portanto, nesse aspecto, para efeitos do déficit, nós inclusive, para efeitos de contabilidade pública, naturalmente não, estamos absolutamente dentro dos limites da Assembleia da República, como é evidente, mas em termos do que releva para efeitos das contas nacionais e para a aferição do cumprimento ou não das regras europeias, que agora sabemos estarem suspensas, mas para esse efeito o que releva é contas nacionais e aí nós temos uma despesa superior, inclusive ao que tínhamos inicialmente previsto. Isto só nos permitiu a tal melhoria do saldo que refere bem, para além do que estava, ou seja, uma melhoria que ultrapassa aquilo que estava previsto no OE, que era um 4,3%, só é possível porque a Receita, de facto, teve um comportamento francamente bom, que é alicerçada no mercado de trabalho, e não há nenhuma dúvida sobre isto. Ligado com esta questão, então, tentar só aqui fazer a ponte também com a componente da receita fiscal e da carga fiscal que refere. Nós temos, importante também sinalizar aqui que não houve nenhum aumento de impostos, quer a nível contributivo, quer a nível fiscal. Portanto, todo o aumento da arrecadação de receita resulta precisamente da melhoria da situação económica. Contudo, destaco também que refere os benefícios fiscais e o impacto que os benefícios fiscais têm em termos de perda de receita, não é? E aí
sinalizar também que esse exercício de que também tem sido olhado temos olhado para essa questão, tanto é que penso que para a semana estarão precisamente a discutir uma das propostas relativas ao CIFID, um dos benefícios fiscais que também mais discussão tem criado, até pela sua magnitude, não é? Pronto, aí também dizer que temos que analisar, tem havido respostas nesse sentido da avaliação desses benefícios fiscais. Referir também que destacou o facto de termos inicialmente previsto uma posição orçamental neutra, não é? Uma política orçamental neutra, e se ter verificado algo diferente. Eu aqui não queria deixar de destacar que quando olhamos para o saldo estrutural corrigido destas medidas, porque nós não podemos também olhar para estes indicadores descontextualizando do momento em que os estamos a analisar. Porquê? Porque temos medidas de política que são muito significativas e que tivemos um forte impacto em 20, que não se traduziu na íntegra em 21. Portanto, se excluirmos estas medidas temporárias, o que nós vemos é inclusive um agravamento do saldo estrutural. Portanto, já nem estaríamos a falar de uma política nem restritiva nem neutra. Estaríamos precisamente a falar de um agravamento do saldo estrutural. Para além destas questões, penso que colocou também as questões das PPPs, se não estou em erro. Relativamente às PPPs, o que temos tido, de facto, é o Tribunal de Contas muito focado e bem na análise deste conjunto de despesa, que é muito relevante, e sobre o que lhe posso adiantar das diferentes questões que me elencou, tem a ver com aquela questão do investimento privado estar por determinar, não é? Ou seja, que não há muita informação sobre o investimento privado e o que temos é uma diferente composição, ou seja, que temos um exercício de composição muito mais forte para a parte pública do que temos para a privada. A informação que tenho, sem prejuízo de podermos submeter, se assim o entender, de forma muito mais detalhada, mediante pedido de perguntas em concreto, não teremos nenhum problema em fazê-lo. O que conseguimos dizer é que a informação que nós temos, ela vai até 2011, sistematizada, ela vai até 2011. Portanto, eu admito que haja parte desse exercício que refere que não esteja nos sistemas, mas que não, e que por isso haja algum enviesamento da informação em que tenhamos uma parte forte do Estado a partir de 2011, porque não estamos a conseguir recolher, ou pelo menos não temos sistematizado a informação anterior a esse ano. Mas, como digo, para lhe responder de uma forma mais capaz e a sugerir-lhe, se entender oportuno, também essa remessa, e nós faremos a apresentação da informação que tínhamos sem nenhum problema. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu só não tenho aqui a indicação, já agora perguntava, o Sr. Deputado Duarte Alves e a Sra. Deputada Carla Castro, não vi nenhuma sinalização relativamente à segunda ronda, não sei se era suposto inscreverem-se. Sim? Na segunda, não é? Pronto. Muito bem. Vamos então prosseguir para a segunda ronda. A quem dava a palavra de imediato ao Sr. Deputado Rui Afonso para colocar questões até um período de 2 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, efetivamente, parte da minha intervenção, a minha intervenção foi assente sobretudo no parecer do Tribunal de Contas, em que o Sr. Presidente do Tribunal de Contas esclareceu as críticas e por isso pedi também, intervi e fiz essa intervenção no sentido da Sra. Secretária de Estado e o Governo, na representação do Governo também, rebater essas críticas. Eu acho que isso é o mais importante, a ouvir as duas partes, para realmente ficarmos esclarecidos relativamente, portanto, a essa matéria. E esta segunda intervenção tem a ver essencialmente com as recomendações também que o Tribunal de Contas formulou ao Governo relativamente à Conta Geral do Estado. Eles fizeram um seguimento desde a Conta Geral do Estado de 2019 de 43 recomendações, sendo que das 43 recomendações, 38 ainda são reiteradas. E dessas 38, 19 têm a ver com recomendações de natureza estrutural, conforme a Sra. Secretária de Estado também já falou no início da sua intervenção. Enfim, exigem um conjunto de processos articulados entre várias entidades e um período de tempo mais alargado. Mas as outras 19 são recomendações que não evidenciam, segundo o parecer do Tribunal de Contas, um grau de complexidade que dificulta a sua implementação no curto prazo, mas permanecem por cumprir. Estamos a falar de matérias relacionadas
com o universo de entidades que integram a Conta-Geral do Estado, a gestão de carteiras de ativos financeiros, a uniformização de critérios no reporte de dívida financeira, os programas no âmbito do inventário de património imobiliário, a informação sobre garantias e a afetação de parte da receita do IRC ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Eu sei que parte destes, digamos, desta matéria a Sra. Secretária já respondeu parcialmente, nomeadamente relativamente às entidades que estão omissas na execução orçamental e que a Sra. Secretária de Estado já referiu que, efetivamente, se calhar no orçamento, na Conta-Geral do Estado, já irão aparecer, portanto, na 2022, penso eu, mas efetivamente ainda há um conjunto, digamos, de informações que estão omissas. E eu gostaria de questionar a Sra. Secretária de Estado, efetivamente, porque é que permanecem estas 19 recomendações por cumprir. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Iglesias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Senhoras e Senhores Deputados. O que podemos concluir desta audição e do relatório da Conta-Geral do Estado de 2021 é que o Governo teve uma política orçamental adequada, sustentada, equilibrada e prudente. Ao ouvir os partidos da oposição, parece que se esquecem que em 2020-2021 passámos pela maior crise sanitária e económica do último século, que trouxe enormes desafios a todos os governos, e o que se pode dizer da atuação do Governo português em 2021, a nível da execução orçamental e da sua transparência, é muito positivo. Queria igualmente referir, que não pode passar incólume, a revisão em alta do PIB em 2021, que teve uma variação positiva de 5,5% e que se deveu ao efeito da procura interna, ou seja, diretamente relacionado com a proatividade do Governo e das políticas públicas que executou. Tivemos um crescimento do consumo privado, tivemos um aumento do consumo público, tivemos um relevante aumento do investimento, da formação bruta de capital fixo e que evidencia a capacidade do país e das políticas implementadas para a recuperação económica, e creio que também não é por acaso que em 2022 tivemos uma das maiores taxas de crescimento do PIB na União Europeia. Dito isto, Sra. Secretária de Estado, agradecia se pudesse estender o seu esclarecimento relativamente a alguns pontos referenciados no parecer do Tribunal de Contas, no que toca à implementação da Lei de Execução Orçamental e também quanto à inventariação do património do Estado, nomeadamente as medidas que o Governo implementou e está a implementar relativamente a estas matérias. Embora aqui falemos do passado, no ano concreto, julgo ser importante relevar todo o trabalho que já foi feito, e a Conta-Geral do Estado de 2021 demonstra seriedade e responsabilidade naquilo que foi a condução da política orçamental por parte do Governo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Simões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, os seus deputados, e fazer nota no seguinte. Em primeiro ponto, realçar e reiterar uma questão que se prende precisamente com a informação prestada no atual relatório. Porque, evidentemente, a Sra. Secretária de Estado elencou e procurou justificar quanto à questão da ótica, se é ótica de contabilidade pública ou nacional, mas a verdade, aquilo que se constata é que a informação prestada, quer numa ótica, quer na outra, está errada e mantém-se errada. E eu, do ponto de vista da perspectiva da contabilidade pública, apenas realçar o seguinte: quanto ao déficit, que é apenas um dos elementos ou informações mais relevantes, a diferença é de 2 mil milhões de euros. Portanto, como é que se justifica que se pretenda este Parlamento aprovar a presente conta com diferenças tão substanciais? E o outro aspecto é muito a ver, e passando um pouco a propaganda que vai sendo de forma reincidente aqui anunciada, em bom rigor, o que está aqui em causa prende-se com os valores de base para o Orçamento de Estado de 2021, não relativamente ao desconhecimento quanto aos problemas inerentes ao ano em questão, mas com a informação de base que era conhecida em outubro de 2020. Portanto, como é que o Governo, porque isto é inédito, nunca houve, portanto, um desfazamento tão grande relativamente àquilo que eram os dados conhecidos, portanto, há uma diferença relativamente a outubro de 2020, que foi o valor apresentado, portanto, no Orçamento de Estado, e depois o valor constante executado em 2021, de uma diferença de 3 mil milhões de euros, portanto, em sede de receita pública, nomeadamente
portanto, de impostos, receita fiscal e contributiva. Portanto, este valor é um valor muito difícil de justificar e foi apenas este valor que permitiu depois apresentar, enfim, números mais abonatórios no ano subsequente que agora analisamos. Portanto, acho que é muito importante explicar como é que tais erros de estimação que acabam por viciar o debate que depois aqui podemos realizar, como é que podem ter acontecido, porque é uma folga que não se justifica de uma perspectiva de uma análise séria, porque estamos a falar de 2 meses antes do final do ano. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Obrigado. Passamos ao Sr. Deputado Carlos Braz. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado, todos os senhores deputados, e queria começar por fazer 2 constatações relativamente ao debate que hoje nos traz aqui. A primeira delas é que, de facto, a Conta Geral do Estado mobiliza pouco interesse e pouca atenção, quer dos partidos, quer da sociedade em geral, o que, na minha perspectiva, é uma pena, porque, de facto, evidencia que em política o mais importante é sempre o que falta fazer e o que está feito é pouco importante. E depois uma outra constatação é que, de facto, há também progressivamente tem-se vindo a assistir a uma perda de entusiasmo por parte das oposições, porque vão deixando cair temas aqui por mérito do Governo, como as questões das cativações, da carga fiscal, do Fundo de Resolução, da execução orçamental, são temas que vão sendo abandonados pelas oposições e porque nesta matéria o Governo tem tido um desempenho muito positivo. Mas a questão que queria deixar à Sra. Secretária de Estado era que, relativamente à melhoria do resultado do déficit, que nos decompusesse a que é que se deve essa melhoria. Sabemos que houve, de facto, um aumento da receita fiscal, ou que se deve aos valores da receita fiscal e contributiva, à resiliência do mercado de trabalho, mas que nos decompusesse a evolução do déficit. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Sr. Deputado Miguel Matos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sra. Secretária de Estado. Esta audição revela 3 erros fatais da oposição. Em primeiro lugar, há uns anos atrás diziam que era aritmeticamente impossível as contas públicas correrem bem. Agora parece que corre demasiado bem, que há surpresas de 3 mil milhões de euros, que é uma coisa má para o nosso país. Incomoda que, sem aumentar os impostos, as receitas fiscais e contributivas cresçam. Sabem o que é que explicam este dividendo de 3 mil milhões de euros? É muito simples, é o facto de Portugal ter tido tanto apoio para as famílias, para as empresas, um layoff a 100%, como poucos países tiveram na União Europeia, moratórias que foram bem aplicadas no nosso setor empresarial, uma vacinação bem sucedida e porque houve pouca quebra no emprego, porque houve um aumento dos salários. É isso que explica os 3 mil milhões de euros. Incomoda, pois sim, mas é esse o vosso erro, é acharem que quanto pior está o país, melhor está a oposição, e quando assim é, a oposição será sempre uma oposição fraca. O segundo exemplo é que, de facto, nós aqui apresentamos uma Conta Geral do Estado com um processo mais célere, mais completo, mais rigoroso. E o que é que acontece? O PSD inventa um caso na revisão das contas das autarquias e das regiões. O Chega vem com umas questões do perímetro de umas entidades que não estão no perímetro da Conta Geral do Estado. É só um conjunto de fediveres que, na verdade, revelam que esgotaram o estoque das críticas que tinham aqui para apresentar. E quando tanto falaram da austeridade socialista, o que é que se vai haver? Pasme-se. Este foi um orçamento keynesiano, foi um orçamento expansionista. As cativações que tanto falam inicialmente eram 1%, foram reduzidas a 0,3%. Então como é que é? Porque, de facto, a melhor receita para começar a baixar a nossa dívida, para termos contas sérias, como este Governo bem revelou, foi termos verdadeiramente um orçamento que aposta nos rendimentos das famílias. E é por isso que em 2022, com base naquilo que foi o exercício de 2021, tivemos o segundo maior crescimento da União Europeia, tivemos um dos maiores crescimentos da história do nosso país. E por isso, Sra. Secretária de Estado, a minha pergunta é muito simples. Perante esta oposição completamente perdida, nós temos que nos focar em fazer o nosso trabalho. E por isso é importante focarmos em executarmos melhor o investimento público. E o que lhe pergunto é o que é que faz o Governo para assegurar que a execução do investimento público não está a encontrar dificuldades que tem historicamente encontrado ao longo de tantos anos na contratação pública, na execução dos contratos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Sr. Deputado Sérgio Ávila. Na conclusão deste debate, eu penso que há 3 vetores que são essenciais. O primeiro vetor é que a abordagem que a oposição fez nesta matéria assenta na exigência ao Governo de uma capacidade de previsão em outubro de 2020 que nenhum Governo na Europa e no mundo tinha face à realidade que se conhecia em 2020.
Em outubro de 2020 ainda não tinham sido descobertas as vacinas. Em outubro de 2020 ninguém perspectivava a evolução do Covid em 2021 e exigir umas previsões orçamentais e até macroeconómicas rigorosas perante o clima de incerteza que se via na altura era impossível. Mas a realidade dos factos é que aquilo que estavam previstos em 2020 e aquilo que se conseguiu foram resultados melhores que as melhores previsões e perspectivas que se via na altura. A dívida pública baixou mais 5 pontos percentuais do que se previa, a taxa de desemprego ficou significativamente abaixo do que se previa, inclusivamente significativamente abaixo à média da União Europeia, e o crescimento económico foi superior àquele que estava previsto e superior àquele que se verificou na média da União Europeia, alavancado essencialmente pela componente interna. E neste contexto, quer as medidas no âmbito dos apoios sociais, dos apoios ao emprego e à formação profissional e à capacitação produtiva, fez com que se conseguisse, efetivamente, e que o ano de 2021 marcasse o início de uma retoma sustentável que teve em 2022, com os dados já conhecidos, a sua consolidação e que, no final deste período e do horizonte temporal de 3 anos, efetivamente todos os portugueses possam assumir e ter conseguido que uma crise sanitária grave e desconhecida que se iniciou em 2020 não se tenha transformado numa crise económica, numa crise social, nem numa crise financeira, porque apesar do esforço financeiro feito em 2020 e 2021 para combater o Covid e mitigar os seus efeitos, nós temos em 2022 contas equilibradas e uma redução da dívida pública que no conjunto dos últimos 2 anos são de 15,5 pontos percentuais do PIB, ou seja, combatemos essa enorme adversidade sem pôr em causa as gerações futuras e com sustentabilidade económica e social. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Sr. Deputado Duarte Alves. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, aqui as intervenções do Partido Socialista, sempre a procurar concluir o debate e falar sobre aquela que são as posições dos outros partidos, mas eu estranho que se diga que já não se fala do Fundo de Resolução. Pois, em 2021 o novo banco já teve lucro, não é? Era o que faltava. Pagámos toda a limpeza, pagámos os prejuízos durante anos e ainda irmos pagar quando o novo banco faz lucro. Ou que não se fala das cativações. Pois não é preciso falar das cativações, porque o Governo não publicou o DLEO durante todo o ano de 2021 e, portanto, não foi preciso fazer cativações. Foi só não publicar o DLEO e qualquer despesa tinha que ser autorizada pelo Ministro das Finanças. Portanto, há aqui formas de contornar as críticas que são feitas ao longo dos anos e que acabam por levar à mesma situação, que é uma situação em que se continua a registrar uma execução orçamental que não corresponde àquilo que foi orçamentado. E eu estou de acordo com a Sra. Secretária de Estado quando diz que é preciso valorizar a discussão da Conta Geral do Estado. Mas isso podia começar pelo Governo, no Orçamento do Estado, não fazer os truques que habitualmente faz, que é comparar o orçamentado com o executado. E, por exemplo, neste último ano apresentava, neste ano de 2021, um aumento do investimento público de 38%. Mas, afinal, não foi 38%, porque se compararmos executado com executado, obviamente que o valor será sempre abaixo. E o mesmo nos outros anos. Em todos os anos é sempre 30 e tal % de aumento de investimento público. Mas depois, como a execução não corresponde a esse valor, ficamos sempre com os mesmos níveis muito insuficientes de investimento público. Os 2,8% de déficit que referi são em contabilidade nacional e se é verdade que houve um aumento da despesa, em termos de saldo orçamental, o Governo ficou 3 mil milhões de euros abaixo daquilo que poderia ter usado, como teve esse aumento de receita, podia ter aumentado a despesa de forma correspondente para apoiar a economia e para aumentar o investimento público, nomeadamente no ano em que, de facto, o que é prudente num ano como o ano de 2021 é investir e é robustecer a economia, em vez de apostar somente na redução acelerada do déficit. Em relação à questão das PPPs e da informação, agradecemos que ela nos chegue toda a informação, também seria bom que ela estivesse presente na Conta Geral do Estado, mas não estando, que possa chegar à Assembleia da República e aceitamos que a Sra. Secretária de Estado possa fazer chegar aqui à Comissão. Por fim, relativamente aos benefícios fiscais, é verdade que se vai alterar o CIFID, também é verdade que já houve propostas nesse sentido de vários partidos que foram rejeitadas, agora o Governo quer uma alteração mais reduzida deste sistema de incentivos fiscais. No entanto, a questão que coloquei também sobre os residentes não habituais, quando tiver um aumento
muito significativo da despesa fiscal, que já vai, em 2021, em 960 milhões de euros de perda de receita fiscal para o Estado, para os residentes não habituais, perguntamos quando é que o Governo também pensa alterar este regime, que de facto corresponde a uma enorme injustiça fiscal em relação àquilo que é a realidade da maior parte dos trabalhadores e pensionistas do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Castro. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Secretária de Estado, Srs. Deputados. De acordo com a Lei de Enquadramento Orçamental, o Tribunal de Contas terá de certificar a Conta Geral do Estado referente a 2023. É algo que se tem falado muito nesta Comissão e que o Tribunal de Contas também tem mencionado. Considerando o disposto nesta Conta Geral do Estado que discutimos hoje e os atrasos também que aqui falamos, nomeadamente a problemática do imobiliário, queria saber se mantém o objetivo para neste final de ano conseguirmos atingir este objetivo da certificação legal. Em segundo lugar, gostaria de saber se a instabilidade governativa que se vive, nomeadamente no Ministério onde está e que é inegável, se considera que tem impacto para o atingimento do plano de atividades do Ministério ou não. Obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Agora passamos a palavra à Sra. Secretária de Estado para responder até um período global de 16 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço aos diferentes grupos as questões que me colocam, que tentarei, na melhor das minhas capacidades, responder, pedindo desde já desculpa se alguma ficar pelo caminho. Uma primeira nota relativamente às recomendações do Tribunal de Contas que o Sr. Deputado bem sinalizou. Em concreto, pergunta-me por que razão permaneceram por acolher 19 das recomendações. Apesar de parte importante das recomendações respeitarem, de facto, a operações que exigem uma outra capacidade de resposta por parte dos sistemas orçamentais que não dispomos agora, inúmeras outras recomendações são, por exemplo, recomendações em termos de universo, em que há uma tentativa, em que há uma orientação muito clara da lei de enquadramento para utilizar um determinado critério, que é o que procuramos fazer, sem prejuízo de ouvirmos sempre, naturalmente, o entendimento do Tribunal de Contas, e isso é válido quer para o universo das entidades propriamente dita, quer para o universo das concessões. Também em termos do inventário, é uma questão que não está dissociada também, por exemplo, da portaria de extensão de encargos que aprovámos recentemente, precisamente para podermos ter o sistema que nos permitirá dar a informação que o próprio Tribunal refere necessitar. Portanto, existe da parte do Governo e dos sucessivos governos uma procura de ir ao encontro das preocupações do Tribunal e de acolher sucessivamente as recomendações. Portanto, estas 19 são também recomendações que estamos a analisar e ver qual é a melhor forma de as acolher e se conseguimos fazê-lo. E isso é uma interação que existe com muita regularidade entre os diferentes serviços do Ministério das Finanças e o Tribunal de Contas, no sentido de promover esse acolhimento, que é o que continuaremos a fazer sistematicamente. Relativamente à questão que colocou o Sr. Deputado sobre a implementação da Lei de Enquadramento Orçamental, eu tive a oportunidade de referir algumas das medidas que até no final do ano passado já introduzimos, mas não quero também deixar de destacar uma que não referi e que se prende com a orçamentação por programas. E esta é particularmente interessante por duas ordens de razão. Uma primeira, porque acredito verdadeiramente que alterará a forma como olhamos para o orçamento e para a execução. E isto também é uma das formas de valorizarmos a discussão do Orçamento de Estado, a partir do momento em que formos capazes de, por exemplo, para cada área setorial, destacar os programas que o Governo se propõe a fazer com metas e objetivos e de que forma os cumpriu ou não. Penso que isso enriquecerá enormemente a discussão e permitirá também um escrutínio muito maior sobre não só as opções de medidas que o Governo toma, mas a forma também como as implementa. Portanto, sinalizar que temos desde já 3 pilotos em funcionamento, no OE 23, naturalmente, e que vemos com muita expectativa o desenrolar do ano 2023 e o desenrolar da informação que resultará desses pilotos, até que consigamos ter a uniformização deste modelo de orçamentação por programas, que mais uma vez entendo que enriquecerá bastante a nossa discussão orçamental. Relativamente às questões que foram colocadas quanto ao facto de termos valores dispares, não é? Voltámos a este tema, temos valores dispares. Em contabilidade pública, os valores não sofreram alterações, eles estão fechados. A conta da Administração Central e Segurança Social, em contabilidade pública, não sofreu uma alteração. O que acontece é que houve uma atualização do INE para as contas nacionais. Portanto, nós já apresentámos esta informação atualizada noutros documentos e ela é pública e existe. Portanto,
Novamente, eu penso que não está aqui em causa a Conta-Geral do Estado, até porque isto é absolutamente habitual. O INE atualiza depois as contas das administrações públicas como um todo e nós temos a obrigação, e o próprio INE divulga, e nós também atualizamos essa informação nos diferentes documentos. Portanto, penso que essa questão, nesse aspecto, estaria de alguma forma ultrapassada, no meu entender, claro. Relativamente às questões que foram colocadas, quanto ao investimento público, sinalizar que, por exemplo, no âmbito do PRR existe toda e isso tem vindo a ser intensificado, existe toda uma simplificação de procedimentos no sentido de permitir que as autorizações de despesa sejam extremamente mais céleres. E é isso que garantimos. Portanto, os controlos que fazemos naturalmente são controlos que nos parecem adequados, que é garantir que os projetos estão contratualizados com a estrutura, naturalmente, e garantir que nós temos informação da execução desses projetos nos nossos sistemas, que é para podermos naturalmente acompanhar. Mas fora isso, existe todo um foco em garantir a maior aceleração deste investimento financiado pelo PRR. Relativamente às questões que surgiram no âmbito do investimento público e, novamente, no âmbito da razão pela qual o déficit ficou aquém do que poderia ter ficado, uma forma, mais uma vez, de nós olharmos para este exercício de 21 é perceber se o esforço financeiro que foi alocado cumpriu os seus objetivos em termos de medidas de política. Pronto. E aí parece-me que o sinal mais claro de que ele foi, independentemente do valor que tenha sido alocado a ele, é o mercado de trabalho. E nós tínhamos este objetivo de forma muito clara, traçado, e penso que não é, naturalmente, nem pode ser exclusiva, não é exclusivo do Governo o sucesso que se teve nesse aspecto, naturalmente, mas parece-nos que as medidas terão contribuído muito para esse efeito e isso satisfaz-nos. Relativamente à questão do investimento que me refere, há aqui duas questões que queria colocar. Primeiro, nós, quando refere que é introduzido um truque no Orçamento de Estado, permita-me só que clarifique que os documentos que compõem o relatório do Orçamento de Estado são os previstos na Lei de Enquadramento que exigem uma comparação OE versus execução. Seria, de facto, interessante comparar o que é comparável. E se formos comparar o que é comparável em matéria, por exemplo, de investimento, o que podemos fazer, por exemplo, é ver como evoluiu o investimento, o orçamento contra o orçamento e a execução contra a execução, que me parece, de facto, a análise mais adequada. Se eu for ver orçamento contra orçamento, digamos, em contas nacionais, o orçamento de 21, até vou comparar com 19 para não parecer que estou a melhorar a minha comparação por usar o 2020, que é um ano anormalmente baixo. Portanto, 21 contra 19, o orçamento de Estado em contas nacionais permitir-me um aumento de 24% da despesa com investimento. Mas, não é? O que acabou por se verificar foi um aumento de 34%. E eu compreendo o seu argumento na íntegra. Se formos olhar para a contabilidade pública, acontece algo semelhante. Nós tínhamos a tendência seria de aumentar 29% e nós aumentámos aumentámos 32,9%. Isto sempre 21 contra 19, que é para sermos o mais rigorosos possível. Portanto, é verdade que nós, pode-me dizer, sim, muito bem, mas existe um desvio face ao teto do orçamento, face ao que executou. E é verdade, e não ponho isso em causa agora. Mal seria quando nós não consigamos respeitar os tetos que a Assembleia da República nos dá e nós temos que ser muito rigorosos quando estabelecemos esses tetos e temos que o fazer acima daquilo que será a execução prevista, porque pode haver atrasos, pode haver um sem número de situações que nós temos de acautelar, porque com o risco de pararmos toda a execução, porque teríamos de sistematicamente pedir autorizações sucessivas à Assembleia. Pronto, aqui só para clarificar que compreende e acompanha a questão de comparar o que é comparável e comparando o que é comparável, também se verifica que a execução ultrapassa o crescimento que estava previsto no Orçamento de Estado. Ainda relativamente às questões penso que me faltava ainda... penso que me faltava a questão relativamente à certificação de contas de 2023, relativamente à certificação de contas de 2023, e penso que isso também foi mencionado pelo Sr. Presidente do Tribunal de Contas, também existe articulação muito próxima entre o Tribunal de Contas, naturalmente, e o Ministério das Finanças, como não pode deixar de ser, no sentido de procurarmos garantir que conseguimos assegurar essa certificação e que também somos muito transparentes na forma como vamos conseguindo ir acomodando as diferentes exigências da Lei de Enquadramento Orçamental,
as quais temos naturalmente todo o interesse em concluir. Por fim, dizer que estamos absolutamente empenhados agora já no ano de 2023 e não queria deixar de terminar sem referir que, de facto, este ano de 2021 e a forma como fomos capazes de executar em um contexto particularmente difícil, penso que nos deve deixar satisfeitos a todos pela capacidade que tivemos de responder às questões de uma forma muito sustentada e sem prejudicar a sustentabilidade das finanças públicas, que é o garante que temos de continuidade da tomada de medidas de política essenciais para o país. Muito obrigada. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim desta nossa audição. Portanto,